capítulo 8, versículo 34. Romanos 8, 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Oremos. Ó Pai, aqui estamos nós, Senhor, na Tua presença. Agradecidos, ó Pai, pela Tua misericórdia para conosco. E nesse momento, ó Pai, acreditando na Tua misericórdia, na Tua suprema graça, pedimos, ó Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito para cada um daqueles que vão ouvir a Tua mensagem. Unge o Teu servo que fala contigo para que ele traga a mensagem agradável a Ti, a mensagem que é Tua, em nome de Cristo. Amém. Quem os condenará? Aqui nós, nesta manhã, vamos observar o que a suprema graça de Deus faz a favor de nós, que é toda a obra de Cristo em nosso favor. É a sua compaixão que termina nos justificando pela fé. É Deus quem nos justifica. Então, se Deus nos justifica, quem nos condena? Quem pode nos condenar, uma vez que Deus em Cristo nos justificou? Quando nós em Cristo somos justificados pela fé, para nós a condenação não existe mais. O salvo, alcançado pela suprema graça de Deus, é salvo para sempre, porque foi Cristo quem morreu. É Cristo quem morre. É Ele que ressuscita. E como diz a palavra de Deus, está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercedendo por nós. Então, é Cristo que morreu, é Cristo que ressuscitou para a nossa justificação. Justificação pela fé, que é dom de Deus. Esse texto da palavra de Deus, esse versículo da palavra de Deus é muito precioso. Paulo escreve esta epístola aos romanos, aos cristãos que estão em Roma, na época em que eles estavam sendo sacrificados por amor do Evangelho, na época em que eles estavam sendo punidos pela fé que tinham, condenados pela fé que tinham, a tornarem-se tochas vivas, iluminando as ruas de Roma.
Então, mesmo numa situação dessa, Paulo diz: não adianta, meus irmãos, eles vos matarem, eles vos humilharem, eles vos queimarem, porque eles não têm o poder de vos condenar. Essa é a razão pela qual nós pregamos o destemor que deve ter o cristão. Mesmo na hora da Covid-19, mesmo na hora da guerra, isso não é nada diante do que aconteciam com os cristãos que estavam sendo consolados com essa palavra. Aqui, nesse versículo muito precioso, temos de forma bem clara verdades fundamentais que nós nunca, em tempo algum, devemos esquecer. Não são verdades tão preciosas que devem ser vivamente lembradas só na Semana Santa, chamada Santa. São verdades que devem ser lembradas no dia a dia da nossa vida, porque são palavras, verdades que trazem ânimo para viver, porque trazem paz ao nosso coração. Cristo morreu em cumprimento à promessa de Deus, em que o descendente de Eva esmagaria a serpente. Em Gênesis 3,15. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. Sua morte é descrita já por Davi. Sua morte é descrita muitos anos antes de acontecer, mas inspirado pelo Espírito Santo, e nós que nos reunimos aqui na quarta-feira já estudamos o sofrimento do Messias e a sua vitória, descrito claramente no Salmo 22. Nós também já pregamos aqui sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor, descrito claramente muitos anos desse sofrimento pelo profeta Isaías no capítulo 53 do seu livro. O profeta Zacarias diz que a espada vai se voltar contra o pastor. Zacarias 13:7. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a mão para os pequeninos. Cristo morreu pelos nossos pecados. Você deve estar lembrando disso a cada momento da tua vida. A cada instante, a cada segundo, Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3.
Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Ainda aos Romanos, capítulo 4, versículo 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Para que precisou Cristo morrer na cruz? Qual a razão dele, sendo Deus, se humilhar até a morte? Porque Deus é justo. E nós somos pecadores. Pecadores inveterados. E jamais seríamos salvos se um cordeiro imaculado não se sacrificasse por causa dos nossos pecados. Então Cristo morreu para satisfazer toda a justiça de Deus. A razão da morte de Cristo é satisfazer a justiça de Deus, porque sem esse pagamento, sem o pagamento desse preço, iríamos todos para o inferno. Foi esse preço pago por nosso Senhor Jesus Cristo que nos justificou pela fé, que também é um dom da suprema graça de Deus. É o que nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Graças a Deus, Cristo morreu por nós e ressuscitou. Cristo ressuscitou. Ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. É o que diz a palavra de Deus em Romanos 8:11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio de seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou a nosso Senhor Jesus Cristo, a primícia dos que dormem, também nos ressuscitará no último dia. A ressurreição de Cristo, ela é insofismável. As suas provas são irrefutáveis, são incontestáveis. Em Atos capítulo 1, versículo 3, nós lemos: a esse também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele é, segundo a palavra de Deus em 1 Coríntios 15:20, as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias
dos que dormem. Então, meus irmãos, quem é o nosso fiador dessa promessa? Quem afiança a promessa de que nós ressuscitaremos no último dia? É nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que ele ressuscitou para ser, além da prova, o penhor, a fiança da nossa ressurreição. Efésios 1, 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Jesus Cristo morreu. E Jesus Cristo ressuscitou por causa da nossa justificação. É o que está escrito em Romanos 4, 25. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A suprema graça de Deus nos alcançou através do sacrifício de Cristo no Calvário, através da sua ressurreição. E ainda, a suprema graça de Deus torna Cristo o nosso intercessor. O nosso único intercessor. É o que diz Cristo, Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo é o nosso intercessor. O nosso Salvador não é apenas o nosso juiz e advogado de defesa, mas além de ser o nosso advogado de defesa, ele é o nosso intercessor, porque ele é o nosso sumo sacerdote. A cada instante, Cristo está diante de Deus nos defendendo. Você acredita nisso? Isso está na Bíblia. E eu quero demorar um pouco aqui. Eu acho que é importante. Você acredita que Cristo está a cada instante intercedendo por você, que é salvo? Acredita mesmo? Será que você acredita? Aqueles que acreditam nesta verdade não se preocupam com a calúnia dos homens. É coisa muito pequena uma acusação qualquer que seja de um homem ou de uma mulher contra nós. Então, se nós temos esse advogado de defesa, preste bem atenção, a cada instante da nossa vida, intercedendo por nós a Deus, porque está preocupado com o que os outros dizem de nós. Porque nós já sabemos o que Cristo diz de nós a Deus. Ele é o nosso defensor. Então, qualquer acusação que alguém, como discípulo do acusador,
fizer contra nós, nós temos um advogado. Os escolhidos de Deus têm advogado contra as acusações dos discípulos de Satanás. E a palavra de Deus pergunta: quem apresentará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? E, via de regra, aqueles que vivem a acusar os filhos de Deus, eles são punidos aqui na terra mesmo. Então, meus irmãos, Deus é quem nos justifica, porque nós estamos preocupados com a acusação dos homens. Se é Deus quem nos justifica. E foi Cristo que morreu e ressuscitou para nossa justificação. E esse nosso advogado é aquele que diz a palavra de Deus está assentado à direita de Deus. É aquele que intercede por nós a cada momento. E esse intercessor, ele é perfeito. Ele não falha. Ele é o perfeito intercessor. Veja o que Paulo diz na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança. Cheguemos, pois, com confiança, com fé, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nesta mesma carta, no capítulo 7, no versículo 25, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Querem melhor notícia? Para os escolhidos de Deus não existe maior graça. E o mais importante, aliás, e também importante para que nós fiquemos vigilantes. Este que morreu e ressuscitou por nós, esse que morreu e ressuscitou para a nossa justificação, e que é o nosso perfeito intercessor, ele voltará. Ele voltará. Ele não deixará para sempre a sua igreja na terra. Ele voltará para buscá-la. E ele diz que é sem demora. Eu venho sem demora. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 22:7.
esquecer do venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Bem-aventurado aqueles que guardam as palavras de profecia deste livro. É por isso que eu sempre repito, meus irmãos, é a coisa mais triste do mundo é a pessoa frequentar a igreja, dizer que é crente, fazer o batismo e a profissão de fé, se comprometer a ter a Bíblia como única regra de fé e prática e não acreditar na Bíblia. E não acreditar 100% no que a Bíblia diz. Agora, a maior bênção do mundo, frequentar a igreja, ter comunhão com Deus e com os irmãos e acreditar nisso. Nessa maravilha, nessa bem-aventurado, bem-aventurado aquele que guarda as palavras das profecias nesse livro. Feliz. É feliz o tempo todo. No versículo 12 do capítulo 22, esquecendo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um. Prestem atenção. As obras não salvam ninguém. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas nós receberemos galardões. Ao sermos levados com Cristo, Ele vai dar galardão a cada um, de acordo com as suas obras. Veja. E eu esquecendo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, que nós fazemos, tudo o que nós fazemos, está na conta. Ainda mais, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Essas são as verdades preciosas que deve estar bem viva na nossa memória. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para a nossa justificação. E Ele é o nosso perfeito intercessor. E Ele voltará. Essas são verdades que nós devemos carregar conosco. Não é nem um rosário, nem uma fitinha do Bonfim, mas são essas verdades que nós precisamos levar conosco para nos dar forças e refrigério nas lutas da vida. E são essas verdades que Cristo quer que eu e você nos apropriemos dela. Que Ele nos abençoe, hoje e sempre.